render louvores a Ti, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, todas as ações de graça, todo levantar de mãos, todo dobrar de joelhos, toda lágrima, todas as ações de graças pertencem a Jesus. Ele é o princípio e o fim, o Senhor de todas as coisas, o Amém. A Ele, para Ele são todas as coisas. Nós nos prostramos diante da Sua majestade e suplicamos ao Senhor a Tua porção dessa noite, para que possamos sermos edificados pela Tua poderosa palavra. A Tua palavra tem nos sustentado, Senhor, até hoje. Se esse grupo tem prevalecido, é porque a Tua palavra tem sustentado cada uma de nós. Te agradecemos por cada um, no nome de Jesus. Amém. Obrigada. Quando Charlene me fez o convite, eu havia feito um devocional com essa palavra que eu vou compartilhar com vocês. E eu passei para ela e ela falou: pastora, vamos usar essa palavra, vamos nos alegrar com essa palavra. João capítulo 16, versículo 33, palavras de Jesus. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Antes que a gente traga essa palavra para os nossos dias, porque eu preciso analisar essa palavra dentro de dois ângulos necessários para que ela seja de fato relevante para nós. Quando o Evangelho de João foi escrito, 90 anos aproximadamente depois da partida do Senhor no seu ministério terreno, na pessoa de Jesus, havia um movimento que não era novo, mas estava se aprofundando dentro do helenismo, que negava a humanidade de Jesus. Dizia-se que ele era totalmente divino e não homem. Então João, um dos 12, que esteve com o Senhor no início do seu trabalho, João, um dos 3 que subiu ao monte e viu a sua glória, então ele escreve no seu Evangelho capítulo 1, ele diz: ele era o Verbo, e ele estava com Deus, e ele era Deus, e ele estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele coisa alguma poderia ter sido feita. Vimos a sua glória, disse João, a glória do unigênito do Pai, um homem com experiências profundas, com intimidade, com a vida construída, andando com Jesus. Então ele tinha autoridade, conhecimento, conteúdo para escrever. Então ele escreveu o Evangelho de João, o 4º Evangelho, e esse Evangelho ele tem um compromisso de revelar claramente para aquela geração e para todas as outras que Jesus era Deus encarnado no homem, que era um homem com as suas limitações humanas, no sentido de que ele se esvaziou da sua glória, e foi como homem que ele triunfou sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, e por isso é vencedor para sempre. Aleluia. Foi como homem que ele conviveu com ele, e ele poderia testemunhar que ele era sim um vencedor. E ele escreve esse Evangelho, e ele vai explicando aqui o diálogo de Jesus com os seus discípulos. Então nós vamos observar Jesus conversando com seus discípulos, e ele diz assim: eu vos estou dizendo essas coisas para que vocês prevaleçam, para que vocês não desanimem, para que vocês não percam o ânimo, porque o mundo vai ter aflições. Então ele tinha acabado de dizer para os discípulos dele que haveria um tempo difícil para eles. Ele estava prevendo o seu Calvário. Ele seria agora exatamente o Cordeiro de Deus, a sua imolação, a sua rendição, a sua entrega. Para isso ele veio. O seu esvaziar-se ainda não tinha sido completo, ainda haveria de perecer diante de um público, e não seria fácil para os discípulos ver o seu líder, o seu mestre, aquele homem gentil, aquele homem amoroso, aquele homem educado, aquele homem que só saía dele amor. Mas os dias seriam difíceis.
alguém feriria o pastor e espalharia as ovelhas. E aquele homem estava ali consolando os seus discípulos. Mas ele estava dizendo também para eles: não desanimem, porque eu venci o mundo. Jesus estava dizendo para eles não se impressionarem com a rejeição, com a perseguição, com o abandono, com a humilhação pública, com os machucados e com tudo que ele sofreria publicamente, como se aquilo fosse uma injustiça, desprezo de Deus ou até um destino de um homem bom. Jesus sabia, mesmo com a experiência que eles tinham passado com ele no dia a dia, vendo o fluir do milagre saindo das mãos do mestre, da boca do mestre, vendo todas as maravilhas que Jesus havia feito, ele sabia que ainda faltava algo que fortalecesse ele, que eles estavam ali sujeitos sim a se escandalizarem com tanto sofrimento, com tanta humilhação e desfalecerem no maior projeto que estava se desenrolando através da vida deles com Cristo Jesus. Jesus estava dizendo: não desanimem quando vocês perceberem que as aflições estão chegando. Eu venci, mesmo perseguido, eu venci, mesmo humilhado, eu venci, mesmo traído, eu venci. Não se deixem levar pelas aparências do mundo presente. Jesus estava levando os seus discípulos a terem uma outra perspectiva, bem mais alargada, bem mais poderosa, bem eterna, sobre o que ele de fato estava fazendo. Ele não veio apenas salvar a alma perdida, ele também veio implantar o seu reino definitivamente eterno sobre a face da terra. E eles precisavam perceber como é que esse reino foi implantado, quais são as bases desse reino. As expectativas da geração de Jesus que não conviviam com ele, com certeza foram frustradas. Mas aqueles que estavam na intimidade de Jesus, tinham o conforto de Jesus, ao dizer para eles: não desanimem, porque o que eu vou passar, Deus está no controle de todas as coisas. Está escrito desde o começo, antes de Moisés, eu sou. Ele dizia, antes de qualquer outra coisa, eu sou. Já estava escrito, tudo que vai acontecer, o meu Pai tem controle de tudo, é necessário que eu passe por tudo. Portanto, tenha um bom ânimo, porque aparentemente eu estou vencido, mas na verdade eu estou vencendo. Ele consola os discípulos, e ele faz isso tão lindo. Quando eles saem ao caminho de Emaús, ele vai atrás deles, porque de fato alguns estavam desistindo logo depois da crucificação. Eles não poderiam ser vencidos pelas circunstâncias, porque Jesus já havia avisado. A preocupação dele com aqueles que estão com ele é grande. Ele é responsável por todos aqueles que ele chama, por todos aqueles que ele edifica, por todos aqueles que ele tem um propósito. Nada disso é discurso, é a obra eterna de um Deus que trabalha. Os discípulos não poderiam perder o ânimo, porque isso era apenas um começo. Eles não poderiam sair antes de concluir o filme. Devido à sua extrema entrega, a partir do que haveria de acontecer, coisas impossíveis passariam a existir. Jesus estava ensinando a eles verem as coisas segundo a ótica da Escritura, isto é, ótica de fé. Ele faz isso muito bem, e ele disse o seguinte, que a partir da sua vitória, aparente derrota, ele formaria uma rede sobrenatural que unirá povos de todas as línguas, raças e nações. E esse povo unido em seu nome seria a maior autoridade que já houve sobre a face da terra. Ele está se referindo à igreja.
O que parece ser derrota era o início de um reino inabalável. Jesus foi o homem que mais fez conexões, que mais acreditou no trabalho em rede, porque a igreja dele não tem placas. Aleluia! E o que eu posso dizer para nós a respeito desta palavra que tanto consolou os discípulos do Senhor? Como é que ela é relevante para nós? Nós que estamos vivendo nessa geração, e a nossa mestre de cerimônia citou o surpreendente, nem tanto, mas diferente momento que toda a terra vive. Toda a terra, vivemos para ver isso, está vivendo um aperto. Quem conhece as Escrituras sabe que vivemos como que o princípio das dores. Muita gente não sabe para onde vai, então há uma pressão que tem levado as pessoas ao desespero, um descontentamento, claro, uma insegurança que oprime, um desconforto, uma incerteza preocupante. Estamos todos no mundo todo, debaixo dessa angústia da incerteza. Nós somos surpreendidos com isso. Uma circunstância paralisadora, por causa do medo que envolve a questão da pandemia. Muitos estão desanimados, muitos estão oprimidos. As aflições que Jesus falou, não somente pelo seu Calvário e o impacto que os seus discípulos iam sofrer, as aflições do mundo, elas se avolumaram, as aflições têm se multiplicado. O que faremos? O que faremos? Lembremos das palavras de Jesus. Ele disse: eu tenho vos dito estas palavras para que em mim vocês tenham paz. Jesus estava dizendo: eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu Pai, eu sei o que estou fazendo e por isso eu tenho uma paz que o mundo não tem. E ele disse: o mundo vai oferecer paz, vocês não precisam de nenhuma oferta que o mundo tem, porque a paz que me move, a paz que me sustenta, eu dou para vocês, por isso vocês também vão vencer. Não há nada que ele peça que ele mesmo já não tenha feito. Ele é nossa inspiração, não apenas o ícone, mas ele é a base que sustenta todo bom ânimo. Ele é a base que sustenta toda boa, intencional movimentação para o bem. Ele sabia quem ele era. A nossa identidade nos sustentará em tempos de adversidade. Eu lembro quando eu fui chamada aqui para participar de uma roda de conversa, no ano de 2019, Charlene me convidou, eu disse que sim, confirmei que viria. E eu fui surpreendida com uma aflição, quando eu disse sim para ela. Eu não sabia, mas o meu marido estava com um câncer terminal. E nós estávamos no hospital. E eu prometi que estaria com as mulheres extraordinárias. E porque eu disse para ela: Charlene, conectar mulheres, não importa qual a placa das suas igrejas, é um trabalho do reino de Deus. Sozinhas nós ficaremos com boa vontade e cansadas, juntos nós avançaremos de uma maneira poderosíssima, porque Jesus trabalha em rede. Ele ama que nós andemos conectadas intencionalmente para um propósito maior. E eu encontrei mulheres maravilhosas. Eu vim para servir, mas como eu fui servida naquele dia. Eu saí do hospital cansada, mas eu fui ao cabeleireiro, porque eu sabia que vocês estariam lindas e eu queria estar junto com vocês. Eu me arrumei e vim. Deus sabe como foram os meus passos naquela noite, mas eu vim. Ouvi a palavra, acho que da Gabriela, não me lembro. Que palavra maravilhosa, fui tão fortalecida. Participei do bate-papo junto com a Gardenha
E nesse dia eu conheci uma das mulheres que fizeram tanta diferença para mim esses dias. E a gente começou a caminhar. De vez em quando eu estou junto com elas nessa palestra. Mas, o que eu quero dizer isso para vocês? Eu sabia que eu estava debaixo de uma grande e única, como nunca tinha passado, aflição. Mas o meu general nunca deixou de estar na minha frente. E ele disse: vai, tem de bom ânimo. Eu já venci por você também nessa situação. Sabe, queridos, a igreja precisa saber andar no sobrenatural mais do que nunca. E o sobrenatural é: minha base é Cristo, minha base é inabalável. Eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece no tempo de aflições. Como anda a nossa identidade? Crises de identidade têm levado pessoas a serem levadas por uma avalanche de incertezas e crises e confusões. Voltemos para o alvo que é Jesus. Ele é a nossa fonte de identidade. Ele também era movido por um propósito de amor ao Pai que o enviou e aos homens a quem Ele ama. O amor é combustível poderoso, extraordinárias. O que nos move? Se não formos movidas pelo amor, seremos abaláveis. Mas se, como Ele, estamos firmados nesse amor que vem dEle, poderemos alçar voos que vocês não fazem nem ideia. Porque tempo de adversidade é também tempo de oportunidade de vivermos experiências inéditas. Não podemos perder o ânimo. Ele disse: tende bom ânimo. Aleluia! Porque existe algo bem maior que vai chegar, assim como foi naquele dia onde Ele preparou o coração dos seus discípulos. Muito maior do que os nossos medos, muito maior até do que nós mesmos. É o reino de Deus que está se expandindo através de homens e mulheres conectados, que conhecem a sua identidade, sabem o seu propósito e fazem por amor. Deus está escrevendo novas histórias e nós somos chamados para fazer essa diferença nesse momento na história da humanidade. Não assumindo tudo para si, mas sendo envolvidos e envolvendo pessoas numa rede que não foi criada pela Charlene, foi criada pelo próprio Deus quando veio na terra na figura humana e divina do seu Filho Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, vencedor para sempre, rocha inabalável, princípio e fim, alfa e ômega. Ele inicia, Ele sustenta, Ele conclui. Avancemos. Vai dar tudo certo. No mundo, não vamos nunca deixar de ter aflição. Tende bom ânimo. Jesus venceu, a sua igreja também vencerá. Aleluia. Louvado seja o nome dele. Quero encorajá-las a avançar, a continuar crendo, a se ombrear e conectar o maior número possível de homens e mulheres para fazer o bem e para proclamar a verdade inabalável do Evangelho nesses dias de grandes adversidades. Deus abençoe todos. Fiquem na paz de Jesus. Aleluia. Obrigada, queridas.